Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Olhai os lírios do campo. Recentemente entrei em contato com os estudos de uma neurocientista que escreveu um livro sobre o downstate. Ela pegou essa terminologia, segundo eu entendi, de alguns neurônios que podem estar em dois estados diferentes. E ela aplicou ativados ou não ativados, né? Onde pode estar. E ela aplicou esse conceito, que tirou lá do neurônio em concreto, para toda a nossa mente, falando que o nosso cérebro pode estar, em geral, em dois estados. Um estado de upstate, que seria quando a gente está alerta, ativo, atento, e um estado de downstate, quando a gente está relaxado, tranquilo, seguro, distraídos. E os estudos dela vão na linha de mostrar a importância do downstate, como para, diminuir os riscos de ter Alzheimer, diminuir uma série de problemas. É muito importante que a gente entre nesse estado muito com frequência, de certo relaxamento, de descontração, de não estar o tempo inteiro ligados nas coisas, que tende a ser a nossa tendência hoje maior, da gente estar sempre conectado. Em grande parte, acho também, graças aos aparelhos eletrônicos e, enfim, a correria, a loucura do dia a dia, a gente não relaxa, digamos assim, né? E como isso pode ser causar uma série de problemas, né? Entre os conselhos que ela deu, mais práticos, um ficou na minha cabeça, que foi a oportunidade da gente fazer passeios num bosque, num campo. Isso que a gente chamaria de ter contato com a natureza, e que pesquisas que demonstram que como isso produz tais benefícios, diminui as doenças, disso e daquilo. E é interessante, né? Olhai os lírios do campo, olhai os pássaros, as aves do céu. E me parece que a gente toca aqui um problema muito real hoje, muito presente, que é o problema da ansiedade. A ansiedade. Também um pesquisador outro, esses dias, dizia que 30% dos americanos vão ter algum momento na vida, na média, transtornos de ansiedade generalizada. Não só um episódio de ansiedade, mas o transtorno propriamente, que é um negócio mais sério, que complica a vida, que já é uma série de problemas, né? E outro dado também um pouco assustador, que pelo menos que me chamou a atenção, é que mesmo dessas pessoas que vão buscar tratamento, só metade mais ou menos consegue ter um resultado duradouro para enfrentar essa questão da ansiedade. E que o problema tem crescido. E nos países mais ricos é maior do que nos países mais pobres. Poderia parecer o contrário, né? Se tem mais problema, a pessoa fica mais ansiosa. O cara mais rico tem menos problema. Não, é o contrário. Ou seja, conforme aumenta o progresso tecnológico, financeiro, o problema tende a crescer junto, curiosamente. As pessoas estão mais ansiosas conforme a sociedade fica mais rica, né? E algum presente mesmo tempo, a gente toca isso, né? Uma irmã minha que fazia várias entrevistas para emprego, não a entrevistada, mas a entrevistadora, comentava uma hora que ela costumava perguntar dos defeitos do entrevistado e perguntava assim, ela já fazia assim a pergunta: tirando a ansiedade, que outros defeitos você vê em ti, né? Interessante, né? Porque todo mundo fala, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Ela me comentou isso, né? Todo mundo fala isso para ela, né? Interessante, é uma coisa realmente
um mal dos nossos tempos, né? Ainda que também é preciso admitir que é algo que sempre esteve presente. Tem as raízes na nossa natureza, nesses mecanismos que nós temos de medo, de proteção, de identificar uma situação de risco, um perigo, um problema e ativar em nós uma atitude de atenção, de opa, não posso estar muito relaxado não, porque o negócio aqui está meio complicado, né? Agora, claro, a ansiedade generalizada é quando esse mecanismo que é em si legítimo e saudável está descontrolado e ao invés de me fazer bem, que é para isso que ele existe, acaba me prejudicando, acaba me fazendo mal. E é interessante ver que já próprio Cristo no Evangelho fala disso, né? Da importância da gente não ficar ansioso, não vos preocupeis com o dia de amanhã. E então a gente vai meditar sobre esse assunto, como lidar com a ansiedade, a raiz dessas palavras do Senhor no Sermão na Montanha, que diz assim: não vivais preocupados quanto à vossa vida. Olhai os pássaros do céu, não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Será que quem de vós pode, com a sua preocupação, acrescentar um só dia à duração da sua vida? Os pássaros do céu, olha, então, Deus alimenta eles atrás de comida, com o que é a vez de comer. É até interessante, parece que um som especialmente relaxante para a gente é o canto dos pássaros. Por quê? Porque quando os passarinhos estão cantando felizes no bosque lá, a gente pode estar tranquilo, porque quando aparece a onça, eles começam a dar escândalo. Lá fica, né? Os passarinhos estão alerta. Quando aparece um predador, ou vem a cobra lá, vai pegar os filhotinhos, ficam alucinados, né? E isso então, já a gente está acostumado, pelos nossos ancestrais, a ficar alerta e ficar relaxado com o som dos pássaros. Até vi um especialista em som, em cujo livro eu li essa informação, que para diminuir o número de a criminalidade num centro da cidade, em algum lugar no mundo, uma das coisas que ele fez foi instalar caixas de som com sons de passarinhos, assim, bonitinhos, cantando. Então as pessoas ficavam mais relaxadas. E aí diminuiu, de fato, a criminalidade, menos assaltos ali, curiosamente, né? Enfim, não sei se isso resolve absolutamente o problema do Brasil, mas achei interessante, né? Deu, né? A gente relaxa, né? Com o som dos passarinhos. Olha os pássaros, como estão tranquilos, né? Jesus nos propõe isso daí, né? E por que serão preocupados com a roupa? Primeiro são duas coisas, o que é a vez de comer, o que é a vez de vestir. Alguém já disse que a primeira é para os homens e a segunda para as mulheres, né? Por que preocupado com a vez de comer? Por que ficar preocupados com a roupa? Olha como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam, no entanto eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Devia ter umas roupas legais, né? O rei Salomão, muito rico, né? Uns negócios legais. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã lançada ao forno, Ele não fará muito mais por vós, homens de pouca fé. É interessante o apelo, a beleza das palavras do Senhor. Não te preocupe, né? Deus cuida de ti. E essa coisa dos lírios, como é bonito, né? Tocante, né? Os lírios, as flores. Você imagina num bosque, assim, na primavera, os ipês floridos de Brasília, não sei, né? E aquela coisa multitudinária de cores diferentes e as formas das folhas e as diferentes sombras. Aquilo nos capta a atenção de uma maneira assim relaxante, né? E a gente olha aquele conjunto harmônico da natureza. Em oposição, quando a gente está tenso, um hormônio que entra em operação em nós é a adrenalina, o grande hormônio da tensão. E um dos efeitos da adrenalina fisiológicos é ele restringe o foco de visão. Então, quando a gente está com a adrenalina alta, o nosso foco fica muito bom em prestar atenção em detalhes de um pequeno campo visual. O nosso foco se restringe mais. Por quê? Porque, bem, é o inimigo, tem que calcular, ele vai pular em cima, onde é que cadê a arma, está na mão do cara, então eu fico muito atento a pouco. Quando eu estou relaxado, eu fico pouco atento a muito. Tem um conselho que acho que funciona, tentei uma vez só, e acho que deu certo, que um cara também falava nos exercícios físicos, se você está já esgotado, cansado, parece que já não aguenta mais, o cara tem que ir embora daqui, eu vou morrer, uma coisa assim, o teu cérebro está dizendo para você, né? Uma maneira de você tentar vencer isso é você forçar a visão lateral, você forçar a visão periférica. Então, você fica olhando, mas tenta prestar atenção não só onde você está olhando, mas ao redor aqui, né?
porque isso faz o efeito oposto da adrenalina. E é uma maneira concreta de você falar para o teu cérebro: relaxa, não vai morrer não, tá tranquilo. Como carioca, na paz, estamos aqui tranquilo, né? Sem problema, né? Então você, interessante, né? Você engana o teu cérebro. E você, até hoje mesmo, escutei, me chamou a atenção estou escutando esse livro do David Goggins, e uma hora ele fala, até anotei, se você, nessas horas que está te custando tanto, você tem que se dar conta que, olha, se o teu corpo está no domínio da tua mente, e se você está no domínio da tua mente, então você está tudo em casa, né? Interessante, porque você vai conseguir fazer o negócio. Até fez pensar, enfim, às vezes vou longe, mas a visão tripartida do ser humano, né? O corpo, a alma e o espírito, parece que é algo assim. Como assim eu estou no controle da minha mente? A minha mente não sou eu? De uma maneira não, né? Tem um eu mais além da minha, que até controla, percebe, consegue até se distanciar das emoções, dos pensamentos que passam aí, né? Se eu estou no controle, eu controlo esses sentimentos, então eu sou capaz de fazer as coisas. E se isso ocorre fisicamente, o foco aumenta, psicologicamente ocorre algo muito parecido, ou igual, semelhante. Quando a pessoa está muito assim alerta, raivosa, irada, ela tende a ficar um pouco obsessionada às vezes, não é verdade? Com o assunto. Ficou chateado lá porque aconteceu tal coisa, e eu sempre volto para pensar naquilo. E você fala, cara, relaxa, aconteceu, isso aí aconteceu faz ontem. Não, mas o tempo inteiro minha cabeça volta para aquilo que eu só estou pensando naquele negócio, né? Então, muitas vezes a solução para isso qual que é? É o distanciar-se, né? Ampliar tua visão periférica, não só no sentido físico, mas também no sentido psicológico. Até uma das técnicas para lidar com emoções intensas que propõe a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, para o que escreve, por que isso aqui me causa esse transtorno? Quais são os motivos que eu tenho para não sentir isso que eu estou sentindo? Então, você tem um certo distanciamento, tenta analisar a coisa de uma maneira com mais certa frieza, com mais racionalidade, né? É o que propõe uma das estratégias. De fato ajuda, né, me parece, esse distanciamento. Já o imperador romano, Marco Aurélio, escreveu um livro de meditações em que chama a atenção que ele falando para si mesmo. Ele não escreveu para ser publicado, mas ele age como um diário de autoajuda, uma coisa assim, né? E é ele dialogando consigo mesmo. E já é uma maneira de você já olhar para a tua vida desde fora, com uma certa distância. Não sou eu ali, não. O que esse cara está fazendo? Por que esse cara está sentindo isso? Por que outra vez ele fez isso? Interessante, né? Ajuda esse distanciamento. E parece um pouco nessa linha que vão os conselhos de Nosso Senhor. Quando ele fala de olhar os lírios do campo, de olhar os pássaros do céu. Só que, é claro, esse distanciamento que ele propõe, essa amplidão, essa ampliação de perspectiva, vai para outra dimensão, porque inclui agora a fé, inclui Deus. Olhar os passarinhos, não só para os passarinhos, os lírios porque são bonitos, mas para lembrar que Deus está cuidando, Deus fez isso daqui. E se Deus cuida dessas criaturas assim, pois Ele também estará olhando por mim. Ele também estará cuidando de mim. A visão da fé que nos vem da oração nos coloca diante de um quadro muito mais tranquilizador, muito menos desesperador, de que tem esse problema e como é que vai ser. Cara, a vida é eterna. Deus, Jesus morreu por mim, ressuscitou, o Espírito Santo. Sabe, eu penso nessas coisas, Nossa Senhora está comigo. E pronto, né? Não se perturbe, diz ele na última ceia. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar para vós um lugar. Não, vocês vão sofrer aflições, né? Vocês vão me ver morrer. Mas mais além disso, existe além desse oceano, existe uma praia, existe um destino, existe um céu. E eu estou indo lá para preparar para vocês. Não percam isso de vista. Está falando ali para aqueles apóstolos, né? É o que ele talvez nos diga em alguns momentos, assim, quando a gente está um pouco aflito. Olha para mim, levanta um pouco a tua cabeça, olha o horizonte sobrenatural das coisas, reza, deixa eu te ajudar a não ficar tão obsessionado com esse assunto, a ganhar perspectiva sobrenatural das coisas, né? E bonito exemplo do Papa São João Paulo II foi sábado, a memória litúrgica dele, e foi um homem que enfrentou barras pesadíssimas, não é verdade?
assumiu ali a igreja, parecia que a igreja estava se desmanchando lá no pós-concílio. Um bando de padre indo embora, o caos na doutrina, na liturgia, na moral, o caos total, né? Na disciplina, ninguém obedecia a ninguém. E não só na igreja, mas o mundo. O mundo estava prestes a se acabar, né? A Guerra Fria não esteve tão longe assim de começar a troca de armas nucleares, de bombas nucleares, né? Bombas atômicas. E o Papa transmitiu uma mensagem de esperança, sabe? De vencer o medo, não tenhas medo. Por quê? Porque era um homem místico, porque tinha uma vida de oração muito intensa, porque passava horas diante do sacrário, ajoelhado ali, e ele tirava a sua força. E falava, olha, vamos buscar nosso Senhor, Ele é nosso Salvador, Ele é o Redentor do homem. E por isso transmitia alegria no momento de tensão. Incrível, né? E é um exemplo que Ele nos deixa. Porque talvez você pense, tá, Pedro, legal rezar, os lírios do campo, bacana, né, os passarinhos. Mas acontece que, né, na minha vida eu tenho esse problema, sabe? E eu não acho, não está parecendo que se eu vou rezar, Deus vai resolver esse problema. Tá? Com pinta que não. Então eu tenho direito a estar aflita e ansiosa. Bem, quem sou eu para negar o direito de cada uma, né? De sentir o que quer sentir. Mas sim, eu convidaria a pensar não só no problema objetivo da coisa, mas pensar também na minha conexão com esse problema. Tentar enxergar, ok, existe essa situação aqui, essa pessoa tem esse defeito, o meu chefe, o meu pai, não sei. Mas também, será que não tem um defeito em mim? Será que não há algo em mim que eu posso sim enfrentar ou alterar para melhorar essa situação? E aqui a gente chega então no segundo ponto da meditação. Primeiro, o que fazer então diante quando eu estou ansioso? Rezar, tentar ganhar esse distanciamento das coisas junto a Deus, que vai me, quem sabe, fazer perceber as coisas com uma dimensão diferente do que eu estou percebendo agora. E o segundo ponto é que quando eu faço isso, eu posso acabar enxergando algo uma oportunidade de mudança, de crescimento, em concreto de desprendimento. Muitas vezes o que precisamos fazer para recuperar a paz, enfrentar, superar o momento de ansiedade, é desprender-nos de uma coisa concreta que a gente está apegado por algum motivo, né? A criança mimada que está ali chorando porque quer a bala, e é um desastre, né? Às vezes um choro de criança pequena assim parece que é a maior injustiça do mundo, o grande problema, né? O fim, tudo vai acabar, e ela porque não quer a balinha lá, o pai não quer dar para ela, a mãe não quer dar, né, o biscoitinho ali fora de hora, antes do almoço, né? E aquilo é uma injustiça terrível, né? Uma crueldade. E claramente o problema não é um problema objetivo, é um problema subjetivo. Ela vai superar aquilo na medida que ela deixa pra lá, vou ficar sem a balinha e pronto. E é assim que a vida é, e eu que tenho que mudar, não é o mundo que tem que mudar. Não são os meus pais que são cruéis, não é Deus que é cruel comigo porque não vai me dar isso ou porque não me dá aquilo, né? Querer enxergar isso. O que eu tenho que entregar nessa situação? O que Deus espera de mim? Que eu solte. Talvez eu tenha que mudar em algo, né? Nessa passagem no Sermão na Montanha, Jesus nos propõe essa entrega do futuro. Não se preocupe com o dia de amanhã, com o que é vez de comer, o que é vez de beber. Mas eu não sei o que eu vou vestir amanhã. Eu não sei o que eu vou pôr na festa. Não sei o que eu vou... Tudo bem, amanhã você vê. Jesus não fala, não, fica tranquilo, olha, eu vou te dar aqui uma segurança, né? Amanhã vai chegar, já fiz aqui o pedido na teleentrega, programei para amanhã. Não fala isso. Cara, não te preocupa com isso, é o que ele fala, né? Você que tem que soltar essa preocupação. E nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia, não o de amanhã, o de hoje. Foca nisso. O outro resto solta, né? Claro, é verdade que esse soltar não significa que seja fácil, né? Numa anotação pessoal, São João Maria escrevia: abandono na vontade de Deus custa. Resignar-se, conformar-se, querer, amar, são degraus, né? Resignar-se, conformar-se, querer, amar a vontade de Deus. São degraus do abandono. O fruto desse abandono é o gaudium com pace, alegria com paz. O fruto é a alegria com paz. Mas eu preciso começar ali aceitando, resignando-me a princípio para depois ser capaz de amar. Custa, interessante que ele coloca uma exclamação assim, custa, às vezes custa, né?
faz pensar um episódio da vida dele, que eu já contei outras vezes aqui, quando ele chega em Madrid, encontra um ambiente da corte, um ambiente meio de falatória, de fofoca, pouco leal em vários aspectos. E ele veio lá do interior, uma tradição mais de nobreza espanhola, e ele se incomoda muito, porque fala lá com o cara, e o cara é duplo, e aí pelas costas começa a falar mal, e faz a fofocadinha lá na cúria, com o bispo, e fala, cara, falaram isso, que disseram isso, e ele fica aquele negócio, nossa, onde é que eu tô aqui, o que está acontecendo aqui? Fica sofrendo com aquilo. E sem saber muito como reagir diante daquelas coisas, né? Não posso ser ingênuo, mas, pô, o cara me tratou bem, como é que eu vou chegar lá? E uma hora ele está sofrendo com aquilo e ele se coloca diante do sacrário, quase chorando, se não chorando, não lembro agora, e faz a seguinte oração, muito simples: Senhor, tu não precisas da minha honra, eu para que a quero? Se você não precisa que as coisas estejam claras, eu também não preciso. A partir de agora eu não preciso mais. Te entrego isso. E ele dizia, a partir de então me importa um pepino. Fala assim, falaram que disseram que... beleza, fiquei eu com isso, né? Um pouco assim. E indiferente, né? Entregou, largou aquilo que... Não, mas não pode, mas eu tenho que ir lá tirar... E a minha honra, vou tirar a satisfação. Cara, não precisa. Não é necessário isso. Garantir que vai acontecer. Não sei, não tem como, não precisa, né? Então é bom, sabe, quando a gente... Alguma coisa me doendo, buscar qual que é a fonte. Não é o que não é esse problema externo, tá? Mas a fonte dentro de mim. Será que não tem um apego à minha imagem, um desejo de apego ao meu conforto, a que não vou conseguir dormir as horas que eu preciso, ou fazer aquela viagem, ou comprar tal coisa, ou vão pensar que eu sou burra? Cara, tá aí. Qual o problema, né? Pode ser o caso de... Solta o negócio, né? Let it go, né? Deixa estar, como diz a Frozen, deixa. Pô, minha irmã menor também, ora, minha família, alguém dizendo, não sei o que, ela falou, desapega, vai. OLX fala assim. Não sei se é o slogan, né? Põe lá, joga no leilão, ele joga, desapega, solta esse negócio, né? Um pouco assim, interessante, né? Então é isso, sabe, cara? Mas, cara, deixa, né? Mas pode ser uma tragédia. Será que é uma tragédia mesmo? Sei, né? Talvez não é verdade? Então, ver nessas horas como pode ser uma oportunidade para eu me libertar de algo. Eu fazer uma entrega que é importante, que Deus está esperando de mim. E aqui a gente chega então na terceira ideia da nossa meditação, que é perceber a ansiedade como uma amiga, como uma aliada nossa. Que ela pode ser isso. Uma pesquisa mostrou também que colocava uma série de pessoas numa situação de tensão, que elas eram avaliadas e criticadas pelos professores, um negócio bem tenso. E ia vendo as emoções e tal. E um grupo dessas pessoas antes ganhou uma palestrinha sobre ansiedade. E falando a importância da ansiedade, que é um mecanismo evolutivamente importante, porque a adrenalina, ela provoca isso, te torna mais apto a resolver problemas, acelera o teu pensamento. E essas pessoas relataram, depois da experiência tensa, um sofrimento menor do que as outras, que não tiveram a palestrinha. Porque, de uma maneira, se sentiam mais que aquilo era parte do jogo. Não só se sentiam esmagadas por um problema, que eu estou nervoso. Não, é normal que eu fique nervoso e, em certo sentido, até é bom. Tem o seu papel importante, né? Porque, de fato, tem. Assim como a dor, não é verdade? É uma coisa, não é agradável, mas tem um papel de indicar que tem algo errado, que está apertando o meu sapato, que estou com problema no estômago, na minha cabeça, não sei, né? A dor indica, aqui tem algo fora do lugar, tem algo que precisa da minha atenção. Tem o seu papel. Também a ansiedade é útil para nos pôr em movimento, para canalizar energias. Um rapaz que falava comigo lá em Porto Alegre, que também um cantor, numa época da vida, ele agora ganha dinheiro de outra forma, mas ganhava dinheiro também cantando em casamentos, nas missas, cantor lírico. E alguém perguntou, era antes do casamento, e aí, tá nervoso? E ele falou, olha, sim, mas dá uma medida boa do nervosismo. Porque antes de uma apresentação, não é bom estar muito relaxado, não. Falou de alguma vez que ele relaxou, tomou um pouco de vinho, sei lá, alguma massagem, não lembro qual foi o método que ele relaxou, e aí a apresentação foi um desastre, né? Porque quando você está muito relaxado, você precisa ter uma atenção dos músculos ali para cantar, e o diafragma, não sei que mecanismos, né?
É importante uma adrenalinazinha para a coisa funcionar. O cara está muito relaxado, não faz uma boa prova, sabe? Está muito... Não, tem que estar aqui atento. Eu preciso de uma atenção. O esporte é assim, não é verdade? Claro, não posso estar excessivamente nervoso, mas um mínimo de atenção, de energia eu preciso, não é verdade? Para que aquilo funcione. A ansiedade tem o seu papel. Já São Paulo usa a imagem também do esporte, falando para os coríntios, dos atletas, do atletismo, né? E pode ser interessante que a gente olhe para os problemas da nossa vida com essa visão um pouco mais, assim, esportiva. São José Maria gostava muito dessa imagem, né? Levar na esportiva as coisas. Encarar os desafios com oportunidades. Vou ter uma oportunidade aqui de crescer. Vai ser mais difícil? Legal. Isso quando é um jogo, quando eu estou ali, eu entendo, mas é ruim. Não, é bom. Põe um negócio um pouquinho mais difícil para mim, está muito fácil, está chato, né? Agora você vai ter que fazer assim, vai ter que fazer assado. Legal, pronto, agora sim, agora ficou bom. Essa maneira de encarar uma coisa que me causa um desconforto de uma forma positiva. Não, isso aqui é bom. É bom porque vai me fazer crescer, vai me fortalecer mais, vai me fazer me desenvolver. O que não me desafia não me transforma, se costuma falar. E é verdade, né? Reinterpretar aquilo que me causa um desconforto, aquilo que me produz ansiedade. Um rapaz, uma vez, chegando no centro lá no Rio de Janeiro, verão, alguém dizia que no Rio de Janeiro só tem 2 estações, o verão e o inferno. Então, enfim, no caso era o inferno, enfim, o verão propriamente dito, né? Mas ele chegou no centro completamente ensopado, assim, bastante molhado de suor, né? Bastante. E aqui no Brasil, aqui em Brasília, soa menos, né? Enfim, me disseram que aqui você não vai suar. Eu falei, mentira, eu sou assim. Mas acho que é menos, né? Pela coisa que é mais seco o ar, né? Mas lá no Rio de Janeiro é úmido, aí sim se sua bastante, né? E eu abri a porta para ele, e ele viu a minha cara de espanto, assim, né? Que dá um negócio, eu tomar ducha de... E eu, nossa, tá suado, hein? E ele tava sorrindo e falou, cara, mas sabe o que é bom? Falou assim, né? Porque assim, eu suei, no primeiro dia do começo, eu já suei pra caramba. Às vezes até eu me lembro de uma época eu encargo de organizar os paramentos para missa do dia seguinte, e fazer isso às 9 da noite, às 10 da noite, tomar cuidado para o suor não cair na casula, porque até essa hora você estava ali, né, o calor. Então já de manhã cedo já suei, e aí eu liberei todas as toxinas logo cedo. Aí eu fiz não sei o que, já tomei banho, então eu já me limpei daquele negócio lá, e agora o que está saindo é pura água. É pura água, então não tem nada assim. Então o sistema de refrigeração que eu tenho embutido, que vem de fábrica, é tipo um ar-condicionado que meu corpo tem. Que ele funciona, né? Você põe um pouco d'água ali e eles têm uma auto-refrigeração super boa. Então eu tô tomando um banho contínuo, tá um negócio delicioso. Interessante, né? Achei legal assim, né? Bacana, né? Mas, pô, que legal, né? De fato, a reinterpretação que o cara faz, que poderia estar, putz, que droga, né? Tô aqui, me sujo. Não tô sujo, é água. Então é uma delícia, né? Enfim, não estou dizendo que a gente tem que seguir exatamente, que vale a explicação fisiológica e ter minhas dúvidas, né? Mas é interessante esse esforço, sabe? Que eu posso passar, né? Encarar um problema e aquilo ser uma tragédia. Eu posso ver aquilo como uma forma bem-humorada, ou, né? Sei que vale a pena. Já no extremo, termina o conto do Guimarães Rosa, A Hora e a Vez de Augusto Madraga, talvez o conto talvez mais famoso, é o que eu mais gostei, pelo menos, que é um duelo lá entre 2 jagunços, enfim, um jagunço e o outro não é jagunço, mas tudo bem. E eles estão se matando na faca. E um admira muito o outro. Mas essa coisa da honra, porque o outro pediu, não podia ter pedido, então tem que responder matando ele. Um negócio assim meio curioso, né? Então eles começam a se matar mesmo, né? Mas ao mesmo tempo eles conservam o respeito, né, de um pela honra e um fala, pô, assim que vale a pena morrer, e estão lá se matando. E uma hora o cara fala, gostosura de fim de mundo, ele tá quase morto já. Gostosura, e eu falei, nossa, que coisa maluca, né? Gostosura de fim de mundo, o cara tá morrendo ali todo esfaqueado e tá falando, assim que é um guerreiro tem que morrer, na guerra, na luta, não, sei lá, numa cama. E o cara tá gostando de morrer daquela maneira. Enfim, talvez, não sei se a gente está apto a chegar nesse nível. Mas, olha, sei lá, pensar nos mártires, né? Como iam lá para os leões,
felizes, né? Porque tinha essa visão sobrenatural, porque viam que é uma chance de demonstrar o meu amor a Cristo, que morreu por mim. Ninguém tem amor que ele dá a vida pelo seu amigo. Ele morreu por mim e eu vou poder fazer isso por ele. E por isso a alegria do próprio martírio, que é um negócio humanamente não faz sentido, né? Mas com os olhos da fé, sim. São Lourenço, quando está lá sendo grelhado e fala para os verdugos, olha, quem sabe vira de lado porque esse aqui já está bem passado. É a lenda antiga, né, do diácono lá de Roma, ou pensa mais próximo a nós, São Tomás More, quando está subindo para ser, vão cortar-lhe a cabeça pelo mando do rei Henrique VIII, ele diz, olha, fulano, dá até uma gorjeta ali para o carrasco, né? Te dou aí, faça bem o seu serviço, tá? Olha, quando tem o pescoço muito bem, pensa que também tu vai ficar mal diante dos outros se você não acertar bem, então mira bem esse negócio, né? Faz uma piadinha ali com o carrasco, imagina, isso é a santidade desse cara, né? A maneira como ele encara aquilo ali com uma leveza, assim, enfim, claramente sobrenatural, claramente um heroísmo divino, né? Mas enfim, talvez não tenhamos que chegar nesses extremos do martírio, mas cada dia tem um pequeno martírio, cada dia tome a sua cruz, cada dia siga-me, nos propõe ao Senhor. E para isso, pedimos a Nossa Senhora que esteja junto a nós. A imagem de Nossa Senhora, onde eu moro, no corredor mais perto do meu quarto, é uma imagem de Nossa Senhora da Paz, que é a imagem da Igreja Prelatícia do Opus Dei. São José Maria quis que fosse dedicada a Nossa Senhora da Paz. É uma imagem muito bonita, transmite serenidade, Nossa Senhora com Jesus no colo, né? Uma coisa muito assim, pacificadora, a gente poderia dizer, né? Nossa Senhora da Paz. É bom acudir a ela na hora que a gente está assim, perturbado, tenso. Às vezes só olhar uma imagem de Nossa Senhora, serena, recolhida, rezando, já pode nos ajudar a recuperar essa paz, a recuperar essa serenidade de quem sabe, filho de Deus, de quem quer viver para Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.